E agora, a informação que parece que vazou uma ata do BMG, onde o patrocínio são 12 milhões por ano, mais uma variável. Então, eu queria que você explicasse, Luiz Paulo, para a torcida e para todo mundo, como é que é isso aí, então? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós nunca falamos em 30 milhões como fixo. O que, se você revir as nossas apresentações anteriores, mesmo a do dono do banco, o que nós dissemos foi o seguinte: é um contrato de meio a meio do lucro resultante da entrada de corintianos numa plataforma específica, particular, que vai ser auditada pelo auditor indicado pelo Corinthians, e que a gente fez projeções de quanto isso vai render. Por mais conservador que sejam os números, nós trabalhamos com coisa de 200 mil assinantes, novas contas, trabalhando com apenas 3 dos 25 produtos do banco, e os números chegavam a 40 milhões, 45 milhões. Então, o que nós fizemos, e é isso que precisa ser entendido, foi um contrato de parceria. E eu exigi do banco o seguinte: me dá uma manifestação de confiança de vocês nesses números que nós estamos trabalhando. E eles fizeram isso colocando 30 milhões à vista com uma antecipação. Eu sempre disse que isso foi uma antecipação de resultados. Então, o Corinthians aceitou uma perspectiva de ser sócio e não simplesmente expositor de uma marca, com o benefício de ficar com 50% do lucro dessa operação. Isso é algo absolutamente inédito, isso é algo que depende da adesão da Fiel a essa iniciativa, é uma forma da Fiel demonstrar que nós somos diferentes. Você viu isso naquele derby virtual que aconteceu na véspera do lançamento. Então isso sinaliza que foi uma avaliação do espírito do corintiano correta, esses 12 milhões para nós é absolutamente residual. Nós entramos nisso por causa da expectativa de lucro. A nossa expectativa de lucro é 30, então aí lembra, surgiram conversas sobre 42. Especificamente, me foi perguntado pelo Vessone na coletiva, esse valor é fixo ou esse é um valor que combina o fixo mais o adiantamento? Eu disse: é o valor do adiantamento na previsão do lucro e inclui uma parcela fixa. Por que eu não divulguei tudo imediatamente? Veja, em futebol a gente exige total transparência e eu partilho muito disso. Agora, no mundo dos negócios, a coisa funciona um pouco diferente. Veja você, eu nunca divulguei os detalhes do contrato da IBM. Da mesma forma, o contrato com a Positivo, que envolve um fixo e um variável, não foram divulgados. Porque eu quero guardar segredo, porque eu tenho alguma mutreta dentro do contrato? Não, porque as empresas que nos contratam em determinados momentos ou têm restrições institucionais, ou, por exemplo, se ela está me pagando o dobro do que ela paga para um outro time e não quer que isso seja divulgado, é natural que eu preserve esse sigilo. Agora, o Corinthians tem normas internas de funcionamento que serão respeitadas como sempre foram. Ou seja, o contrato vai ser apresentado ao Conselho Fiscal. O Conselho de Orientação do clube também vai examinar isso. O que eu não posso é fazer uma divulgação ampla por cláusula contratual. Agora, o que não se pode perder é o foco de que pela primeira vez um clube tem credibilidade suficiente, tem força de marca tal que permite que um banco do porte do BMG se disponha a fazer uma parceria em condições tão vantajosas para o clube. Ô Luiz Paulo, uma coisa só que eu queria entender, esse adiantamento de 30 milhões, caso não chegue nos números ideais para todo mundo, o Corinthians tem que devolver o dinheiro para o BMG? Não, veja, a gente só vai parar para avaliar o programa ao término de 2 anos. Nesse período, se não acontecesse nada, só as contas que já foram abertas já dá a receita,
eu já teria devido por ele dessa garantia 24 milhões. Então, se entrasse 10, 15, 20 milhões, eu não tenho que devolver coisa nenhuma. Então, mas eu nunca entrei numa operação dessas imaginando números de 30 milhões por ano. Isso é uma operação em que a gente chega a coisa de 50 milhões em um ano, pode dobrar isso no segundo. E veja, é um contrato de 5 anos. Então, eu tenho um manancial de participação vindo para frente, porque no segundo ano são todos os correntistas do primeiro ano, mais os que aderirem no segundo. Então, isso aqui é uma bola de neve. Se você me pergunta assim, mas por que o BMG topou um negócio desse? Onde já se viu entregar metade do lucro? Aí fica claro qual é o ganho do BMG. O contrato não é que foi aberto um novo banco em que o Corinthians é sócio de metade. É um novo banco por 5 anos. No sexto ano, o lucro é todo do BMG e eu vou procurar um outro patrocinador. Então, foi uma operação que faz sentido para o banco, não tem nada de suspeito, nada de oculto, e que a vantagem do Corinthians são, nesses 5 anos, a adesão dos sócios e o futuro pertence ao BMG. Bom, Mano, faz tua pergunta para o Luiz Paulo Rosenberg. Antes de mais nada, boa tarde, Luiz Paulo. Bom, com relação a esse contrato, pelo menos do que está sendo exposto até agora, do que a gente está sabendo, porque inicialmente aí eu vi até como uma sonegação de informação por parte da diretoria do Corinthians, o que estava acontecendo, porque todo mundo foi pego de surpresa com essa ata que foi divulgada pelo próprio banco BMG. Me desculpa, Luiz Paulo, eu achei absurdo. Eu acho, primeiro, absurdo já o tempo que o Corinthians ficou sem um patrocínio master na camisa, quase 2 anos. A gente não pode atribuir todo esse período a você, porque você não fazia parte da diretoria há 2 anos, mas você faz parte há pelo menos 1. Segunda coisa, é absurdo sim esse patrocínio, Luiz Paulo. Colocar na conta do torcedor essa responsabilidade do Corinthians ganhar dinheiro com patrocínio master, me desculpa. O torcedor do Corinthians ele já é um dos maiores adeptos aí de planos de fidelização de torcidas no Brasil. Ele enche praticamente a arena todos os jogos, ele compra produtos oficiais. A responsabilidade do torcedor do Corinthians ajudar o clube está aí. Não em abrir conta num banco. Por mais que você diga é um negócio inovador, eu posso até estar sendo conservador na minha mentalidade. Posso mesmo, de fato. Assim como talvez aí 29,9 milhões de corintianos que tem aqui no Brasil. Talvez um 0,01% acredite nisso. Mas, de fato, Luiz Paulo Rosenberg, não tem como achar que isso é um bom negócio. O Corinthians é o único time brasileiro que tem um patrocínio desse, com custo fixo lá embaixo. O Corinthians, se não tiver talvez uma projeção de lucro tão grande, ele está vendendo a logomarca dele, o patrocínio master, por R$1 milhão por mês. Isso é um dinheiro irrisório, Luiz Paulo. É irrisório. Vamos lá. Primeiro, vamos entender o conceito, tá? Uhum. Quando nós fechamos com o BMG, nós tínhamos uma alternativa de preço fixo bem mais alta do que R$1 milhão por mês. Eu tinha 2 modelos de negócio. Como você disse bem, nenhuma torcida demonstra mais aderência à realidade do clube do que a Fiel. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu não estou impondo que a Fiel se junte a um banco de reputação duvidosa, que vá cobrar taxas extorsivas. Você vê aí algumas financeiras que cobram até 20%, 25% ao mês para fazer uma operação. Você vai ver que as taxas com que o BMG vai trabalhar vão ser extremamente competitivas e com vantagens específicas para a torcida do Corinthians. Então, menos do que está impondo a torcida que aceite um negócio desenvolvido pelo Corinthians, o que nós criamos foi uma oportunidade nova para o torcedor, em que ele entra de livre-arbítrio e que nós cuidaremos para que tenha a oferta de produtos em condições vantajosas para o corintiano. Então, o que você está me dizendo é o seguinte, você trocou o certo pelo incerto. Sim. É verdade. Você fez uma troca apostando no engajamento da torcida. É verdade. Não é isso que é o Corinthians? Quer dizer, nós não somos diferentes, nós não somos enormes, nós não somos pioneiros em tudo que fazemos. Eu fiz um contrato semelhante com o Ronaldo e foi o sucesso que você viu, porque ele percebeu isso há 10 anos atrás. Hoje nós estamos muito mais fortes, muito mais sólidos, com uma rede
via internet extremamente ágil, com possibilidades de interagir com o torcedor como nenhum clube tem, e tomamos esse risco sim. E os 12 milhões são absolutamente residuais nessa operação. Eu não estou nem olhando para isso, porque eu conheço um pouco de mercado financeiro e as projeções que a gente fez são extremamente conservadoras. Bom, Luiz Paulo Rosenberg, a gente tinha muito mais coisas para perguntar, mas infelizmente o tempo urge. Luiz Paulo, obrigado pela participação, um grande abraço para você. Prazer em participar do seu programa, um abraço a todos.